Fala, meus queridos! Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo por aqui e hoje continuando o nosso estudo do Código de Ética do IBGE. Na aula anterior falamos dos itens 1, 2 e item 3. Hoje daremos continuidade a este tópico. Antes de começar, dois recadinhos tradicionais por aqui. O primeiro é um convite, pessoal. Eu estendo o convite para que você se torne membro do nosso canal por R$ 4,99 mensais. Dessa forma, terá acesso a alguns vídeos exclusivos e aos nossos mapas mentais. Por exemplo, o material de hoje, o nosso mapa mental desta aula, já está disponível aos membros. Então, fica o meu convite por aqui. E o segundo recadinho, eu peço para que você, por gentileza, se for possível, deixe o seu like e ative a sua inscrição aqui no canal. Claro que é um recado já batido e torna o vídeo um pouco cansativo, mas isso é importante para a continuidade do nosso trabalho. Bom, falei demais, vamos ao conteúdo. Começando com o item 4 do Código de Ética. Ele traz a ideia de remuneração. Pessoal, a remuneração do servidor será custeada pelos tributos que são pagos em nossa sociedade. Estes tributos eles são pagos de forma direta e também de forma indireta. Portanto, destes tributos recolhidos na sociedade, uma parte vai para o pagamento do servidor público. O servidor ele integra a sociedade. Integrando a sociedade, ele também está contribuindo para a sua própria remuneração. Portanto, veja só, a remuneração será custeada por tributos, tributos que são pagos diretamente ou ainda de modo indireto. Inclusive, o próprio servidor, como ele integra a sociedade, ao recolher um tributo, estará contribuindo e participando para a sua remuneração, certo? Agora, veja um ponto importante. Se a sociedade, através do recolhimento de tributos, ela está remunerando o servidor público, naturalmente ela exige uma contraprestação, uma contrapartida. E é bem simples aqui, galera. A sociedade exige apenas que o servidor público ele atue, ele desempenhe a sua atividade com moralidade. Então, a contrapartida na atuação do servidor é a presença da moralidade. Simples assim. Servidor público, estamos pagando através dos tributos a sua remuneração. Diante disso, queremos que você atue com moralidade, seja ético no desempenho de suas atribuições. Até porque a moralidade, ela é um elemento indissociável, ou seja, inseparável. Já estudamos isso, tá? A moralidade é um elemento inseparável da finalidade do ato administrativo. Quando o servidor ele pratica um ato, ele precisa mirar sempre a finalidade pública. É por isso que falamos que a moralidade é um elemento indissociável, inseparável da finalidade do ato praticado pelo servidor público. E dessa forma, galera, quando o servidor atua com a presença da moralidade, ele está sendo ético, teremos que o ato praticado por ele estará moldado, ele está alicerçado na ideia de legalidade. Falamos que este ato erigiu-se, ele foi construído com sustentação na ideia da legalidade, certo? Então, recapitulando, a remuneração do servidor público é custeada por tributos, tributos pagos diretamente ou indiretamente pela sociedade. Inclusive, o próprio servidor público participa desta composição da remuneração. Temos que, como a sociedade está remunerando o servidor, ela exige algo em troca. Ela precisa de uma contrapartida. E a contrapartida é bem simples. Basta que o servidor atue com moralidade. Basta que o servidor seja ético. A presença da moralidade na atuação do servidor é um elemento
indissociável, inseparável de sua finalidade. Portanto, o servidor público, o ato praticado por ele, precisa ser moral, precisa ser ético. E dessa forma, galera, quando o servidor estiver atuando com a presença da moralidade, teremos que o ato praticado por ele estará enraizado, construído, moldado na ideia da legalidade. Maravilha? É isso que diz o item 4. Veja só a literalidade do texto. A remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos, direta ou indiretamente por todos, até por ele próprio, e por isso se exige, como contrapartida, que a moralidade administrativa se integre no direito, como elemento indissociável de sua aplicação e de sua finalidade, erigindo-se, moldando-se, como consequência em fator de legalidade. Foi justamente o que analisamos no mapa mental. Assim matamos o item 4. Avançando um pouco mais, chegamos ao item 5. O item 5 é bem simples e confesso que aparece pouco em prova, galera. Estamos falando do trabalho na comunidade do servidor público, do trabalho em sociedade. Bom, o servidor público, o trabalho desempenhado por ele, irá refletir o seu próprio bem-estar. E veja só, reflete o bem-estar do próprio servidor e, claro, não poderia ser diferente. Vai refletir, vai impactar também em toda a sociedade. Portanto, um trabalho bem feito pelo servidor público, ele acaba gerando efeitos positivos para a sociedade, então para toda a coletividade, e também para o próprio servidor público. Afinal de contas, o servidor está integrando a sociedade. Em algum momento, ele precisará também destes serviços e será beneficiado por um serviço público de qualidade, ok? E a parte final do item 5 fala o seguinte: o trabalho bem realizado pelo servidor público, o êxito do seu trabalho, é o seu maior patrimônio. Ou seja, o servidor que faz o correto, que atua de modo honesto e ético, ele será reconhecido por isso. Esse é o seu maior legado e o seu maior patrimônio. Essa é a ideia do item 5. Ele é simples e, como eu disse, aparece pouco em prova. Vejamos a literalidade. O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar, já que, como cidadão, integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode ser considerado como seu maior patrimônio. Foi o que analisamos no nosso esqueminha. Vejamos agora o item 6, que vai falar da função pública. Meus queridos, você, como futuro servidor do IBGE, precisa desempenhar as atribuições de modo profissional. A atividade desempenhada, a função pública exercida, exige profissionalismo. Você precisará ter um exercício profissional. E mais, isso aparece bastante em prova. Vamos até colocar um asterisco por aqui. Esta atividade com profissionalismo abrange a vida funcional, naturalmente aqui, né? Dentro da repartição, dentro do serviço, você precisa atuar com profissionalismo. Quanto a isso, não existe discussão e não há surpresas. Dentro da repartição, você precisa atuar de modo profissional. Agora, cuidado neste ponto, galera. O exercício profissional também abrange a vida particular. Isso mesmo. Você precisa atuar com profissionalismo e respeito às pessoas na vida funcional, na atividade funcional, dentro do órgão público e também na vida particular. Isso porque os atos praticados na vida privada, em ambiente particular, eles têm o poder de interferir
no seu bom conceito de vida funcional. Repetindo, atos praticados na vida privada eles têm o poder de interferir no seu bom conceito de vida funcional. O recado é bastante simples. Seja profissional, tenha profissionalismo dentro do órgão público, na vida funcional e também na atividade particular. Afinal de contas, o que você faz em sua vida particular pode, em alguma medida, respingar no seu conceito de vida funcional. Vamos ler agora a literalidade. A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. Então, eles podem acrescer ou diminuir o seu conceito na vida funcional. Resumo da ópera: seja profissional no ambiente de trabalho e também tenha profissionalismo, seja discreto na vida particular. Tá ok? Então, assim encerramos 3 itens: item 4, 5 e item 6. E para fechar o vídeo, vejamos agora o item 7, que fala da publicidade. Bom, vamos lá, galera. Aqui é o seguinte: publicidade na administração pública é a regra geral. Os atos praticados precisam ganhar, como regra, a publicidade, tá? Então vamos registrar aqui, ó. A regra geral é a publicidade dos atos praticados. E esta publicidade, ela garante a eficácia do ato e também a moralidade. Veja só, o ato ganhando publicidade, as pessoas podem controlá-lo. Diante disso, poderemos verificar se o ato é eficaz e, principalmente, se o ato é moral, se ele está respeitando a moralidade. Então, é por isso que a regra geral é a publicidade dos atos praticados. Porém, galera, pode ocorrer a não observância desta regra geral, ou seja, poderemos estar diante de uma omissão da publicidade. O ato precisaria ganhar publicidade e isso não foi feito. Temos a omissão da publicidade. Nesta situação, ocorrerá um comprometimento ético contra o bem comum. Afinal de contas, a publicidade é a regra, e isso visa garantir o bem-estar de toda a coletividade, porque vamos fiscalizar a eficácia do ato praticado e a sua moralidade. Agora, a partir do momento em que há uma omissão da publicidade, teremos este comprometimento ético do bem comum. Inclusive, pessoal, a autoridade que deva dar publicidade ao ato e não o faz, ela está sendo antiética e poderá ser responsabilizada por isso, certo? Agora se liga só. A publicidade dos atos é a regra geral. Eventualmente, de modo excepcional, alguns atos não ganharão publicidade. Isso porque estamos diante de exceções. Vamos a elas, galera. Primeira, quando os atos envolverem segurança nacional, a ideia de segurança nacional, eles não ganharão publicidade. Uma segunda exceção é quando o ato envolver investigações policiais. Precisamos assegurar o sigilo para que as investigações avancem da melhor forma possível. Temos ainda como exceção de atos que não ganharão a publicidade, aqueles atos que envolverem interesse superior do Estado ou ainda da administração pública. Nestes 3 casos, teremos um processo correndo em sigilo. Sigilo, pessoal. O que significa que nestes casos aqui não teremos a ideia da publicidade. Então, segurança nacional, investigações policiais e interesse superior do Estado ou da administração pública.
E temos ainda uma quarta exceção: aqueles dados individuais de pessoas físicas ou jurídicas que forem coletados pelo IBGE nos recenseamentos, por exemplo, tá? Eles serão confidenciais e serão utilizados apenas e tão somente para fins estatísticos. Então, temos aqui que estes dados são confidenciais. Novamente, se são dados confidenciais, a publicidade não estará garantida, certo? Então, regra geral é a publicidade dos atos praticados. Isso garante a eficácia e a moralidade do ato administrativo. Porém, em algumas situações, temos 4 exceções, a publicidade não será garantida. São elas: quando o ato envolver segurança nacional, investigações policiais, interesse superior do Estado ou da administração pública, e também temos os dados individuais das pessoas físicas ou jurídicas que forem coletados pelo IBGE. Neste último caso, as informações são confidenciais e utilizadas apenas para fins estatísticos. Maravilha? Bom, agora podemos ver o item 7 do Código de Ética, a literalidade da lei. Veja só, salvo os casos, então ela já começa com as exceções, ó. Salvo, tá? Salvo os casos de segurança nacional, investigações policiais ou interesse superior do Estado e da administração pública, a serem preservados em processo previamente declarado sigiloso, nos termos da lei, a publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade, ensejando a sua omissão comprometimento ético contra o bem comum, imputável a quem a negar. Entretanto, os dados individuais de pessoas físicas ou jurídicas coletados pelo IBGE são estritamente confidenciais. Novamente, não teremos a publicidade. E exclusivamente utilizados para fins estatísticos. Ademais, as leis, regulamentos e medidas que regem a operação dos sistemas estatístico e cartográfico no Instituto devem ser de conhecimento público. Bom, rapaziada, então é isso. Desta forma, analisamos o item 7, que trata da publicidade. Agora sim, parte teórica finalizada, vamos treinar com questões de prova. Primeira delas, Banca Sebrasp do ano de 2022. Eu peço para que você pause o vídeo e em 5 segundos voltamos com o gabarito. Analise se esta assertiva está certa ou errada. Já voltamos. Bom, na dúvida, vamos trazer o nosso esquema. Está falando de publicidade. Vimos que a publicidade é a regra geral e ela garante a eficácia e a moralidade do ato praticado. O enunciado diz que a publicidade dos atos administrativos constitui um requisito de eficácia e moralidade, e sua omissão enseja um comprometimento ético contra o bem comum. De fato, eventual omissão caracteriza um comprometimento ético contra o bem comum. Diante disso, o gabarito só pode ser a correção deste item. Avançando, questão 2, também da Sebrasp, do ano de 2022. Pausem o vídeo e voltamos em 5 segundinhos. Vamos lá. A questão trata da função pública. Vimos neste ponto do mapa mental. Comentamos que a função pública exige um profissionalismo, um exercício profissional e abrange, olha só, abrange a vida funcional do servidor e também abrange a vida particular. Inclusive, os atos praticados, mesmo que em ambiente privado, na vida particular, interferem no bom conceito de vida funcional. Vamos aos erros. Está dizendo que a função pública não se integra à vida particular. Nada disso. Se integra sim, pessoal.
tá? E um outro erro está aqui, ó. Razão pela qual os atos que ele praticar em sua vida privada não poderão acrescentar ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. Nada disso. Falamos que os atos praticados na vida privada têm o poder de interferir no bom conceito de vida funcional. Com isso, temos 2 erros no item e o gabarito é a incorreção desta questão. Avançando, vamos agora para mais um enunciado. Banca FGV, ano de 2021. Pausem o vídeo e já voltamos. Mais uma questão falando de função pública. Bom, vimos que a função pública, ela abrange, ela integra a vida particular do servidor. Com isso, já matamos o item, a letra A, que está falando que a função pública integra a vida particular do servidor público. Exatamente, a função pública exige o profissionalismo e abrange a vida funcional e também a vida particular. Com isso, o gabarito ficou letra A de aprovado. Avançando, vamos para a nossa última questão. Banca Sebrasp, ano de 2015. Pausem o vídeo e já voltamos. Bom, este item está abordando estas exceções aqui. Vimos que a ideia da publicidade é a regra geral. Sendo a regra, eventualmente uma omissão desta publicidade, o desrespeito desta regra geral, teremos neste caso um comprometimento ético. Agora, cuidado, pessoal, existem exceções. Nestas situações, a publicidade estará afastada e não teremos nenhuma consequência por conta da ausência de publicidade. Isso porque estamos diante de exceções. Vamos a elas: segurança nacional, investigações policiais, interesse superior do Estado ou da administração pública e naquelas situações de dados individuais coletados pelo IBGE, que neste caso serão confidenciais. Nestes casos, em todas estas exceções, a ausência de publicidade não estará caracterizando um vício, um comportamento antiético, ok? Isso é possível, tá? São exceções porque possibilitam a ausência da publicidade nestes atos. O enunciado diz o seguinte: o servidor público em situações específicas, estamos falando das exceções, poderá restringir a publicidade de ato administrativo. Perfeito. Sem que se caracterize comprometimento ético insanável. Exatamente, galera. Acabamos de falar que isso é possível. São 4 exceções que possibilitam a ausência da publicidade e não teremos nenhuma consequência. Bom, então com isso, este item está correto. Galera, então é isso. Dessa forma, matamos mais uma parte do conteúdo teórico e resolvemos também algumas questões de prova. Eu espero que vocês tenham curtido este conteúdo e em breve voltaremos com a continuidade dos outros itens, ok? Aguardo vocês no próximo bloco. Desejo a todos bons estudos, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, meus queridos!